perfeitas, porque eu sou pronta. Eu estou sempre pronta. Estamos gravando. Olá! Você falou que tava pronta! Eu apertei o botão! Yay! Esse é o Patramada Criminal, sejam bem-vindes! Bem-vindes! Já tava gravando e eu não percebi porque eu tava ajeitando meu roteiro, como sempre, eu nunca percebo quando a gente tá gravando, eu tenho um problema. Hoje eu que vou contar uma história para você. Pois conte. E para vocês, ouvintes, mas antes de eu começar essa história, já se inscreve no canal, ativa o sininho, dá like, comenta, enfim, faz o que você quiser. E se você gostar do episódio no final, já compartilha nas suas redes sociais, compartilha com seus amigos, avisa que nós somos um podcast semanal de True Crime e ajuda a gente a crescer o canal, beleza? Sim, vídeos novos todo domingo e toda segunda tem episódios novos no podcast, que está disponível no Spotify, Orelo, Deezer e agregadores. Uhum. E em E é qualquer isso. lugar que você acha os seus podcasts, a gente tá. Sim. Certo? E toda segunda de manhã tem episódio inédito, coisa que não tem aqui no canal, tem no Sim, são podcast. conteúdos diferentes. Exato, mas igual, porque os dois são tragédia. É o mesmo tipo, mas casos diferentes. Casos diferentes. E hoje a gente vai pro Texas, pro estado de uma estrela só. No dia 23 de junho de 1965, um homem chamado Marvin Martin ligou para a polícia dizendo que estava preocupado com os tios dele, que era o casal Fred Rogers e Edwina Rogers, de 81 e 79 anos. O Marvin costumava ir visitar os tios e para ver como eles estavam, sabe, tomar um café, porque eles já eram idosos, eles não conseguiam mais fazer muita coisa. E eles eram bem reclusos, eles moravam, sabe, meio que num subúrbio, e eles não faziam muita coisa da vida, eles eram bem reclusos. Ela aparentemente ainda trabalhava porque ela era vendedora da Stanley, igual minha Meu avó. Deus! Então ela ainda tinha, sabe, as festinhas, vendia as Tupperware dela, as coisas assim, os produtos de limpeza Gente, dela. que pique! Pois é. Espero não chegar na cidade com esse pique, porque aos 81 eu quero estar descansando. Mas, Não, eu quero ter pique, mas eu não quero ter que trabalhar, eu quero ser mas aquelas... Diga. acho que ela precisava do dinheiro, sabe? Porque Sim. as coisas estavam apertadas. Não, não, eu quero ser a véia, sabe aquelas véia laranja? Curtida de sol? Sabe essas véia Ah, laranja? sei, Curtida sei. de sol, cabelo bem branquinho, que tá lá correndo na praia. Uhum. Aí você fala, como que essa véia tá correndo? Eu quero ser assim. Eu quero tá fazendo crossfit aos 80 anos também. Não tô fazendo nem aos 36, mas aos... Eu quero ser aquelas véia desbocada que fala, agora eu posso falar o que eu quiser, porque eu já fiz tudo que eu tinha que fazer da vida. Gente, se eu ficar mais desbocada, ninguém vai me aguentar. Como é que eu vou... Eu vou ficar pior que a Dercy Gonçalves. Essa é a vibe, Dercy é a meta. Meu sonho é ser a Rita Lee. Sim, boa. Mas, bem reclusa, vivendo na fazenda com meus bichos, sabe? Mas, enfim, a Edwina ainda tava trabalhando, sabe? De pouquinho em pouquinho, vendendo uns produtos de limpeza, umas Tupperware. E o Fred Rogers, ele era um booker, que tipo de corrida, de cavalo, sabe? De Rapaz, aposta. é uma profissão ousada pra idade dele, né? Então, ele tinha sido, né? Ele já não trabalhava mais, mas Tá. ele tinha contatos com a máfia, aparentemente. Então ele era meio shady. A gente não sabe exatamente se isso é verdade ou se isso são apenas rumores, pelo que aconteceu, mas vamos lá. Mas o Marvin, então, ele sempre ia lá visitar os tios, ele tomava um café, falava um pouco com os tios e ia embora. Já fazia dias que os tios não atendiam o telefone. E daí ele foi até a casa dos tios e tava tudo escuro, as cortinas estavam baixas, parecia que não tinha ninguém lá. Ele correu para um orelhão e ligou para a polícia porque ele ficou preocupado. Ele falou: "Olha, meus tios já têm uma certa idade, eu tô com medo que alguma coisa tenha acontecido." Com razão. A polícia vai lá então fazer um welfare check, que é quando alguém tá preocupado com você e a polícia vai até a sua casa ver se você tá bem, se você tá vivo. Uhum. Chegando lá,
Eles tentam abrir a porta dos fundos e não conseguem. E eles veem que a vibe tá tudo muito quieto, tá tudo muito escuro, as cortinas Trevoso. baixas, tá trevoso. Eles ficam preocupados, eles tentam abrir essa porta, não conseguem. Eles olham pela janela, por uma das janelas, e eles veem que contra a porta dos fundos tem vários vasos de flores, tipo de planta, aqueles vasos grandes, sabe, pesados, contra a porta, tipo, pra impedir que você abra a porta. Tem uma barricada na porta. É, uma barricada. E quando eles finalmente entram na casa, porque daí eles ficam realmente preocupados, eles viram que a casa, ela não estava suja de sangue, ela não estava nada assim que pudesse dizer que tinha tido alguma coisa trágica ali, que alguma coisa trágica tinha acontecido. Eles não encontraram corpo nenhum, aparentemente estava tudo bem, só que a cozinha estava bem bagunçada. Tinha comida que tinha sido deixada na mesa, pratos na pia, tinha um ventilador ligado, tinha, tipo. Tava bagunçada, sabe? E daí o Marvin falou que não era tão difícil assim disso acontecer, porque os dois já estavam velhinhos e de repente limpar a casa estava ficando cada vez mais difícil para eles. Sim, faz sentido. Mas enfim, eles fizeram uma vistoria na casa e um dos quartos lá em cima estava fechado, estava trancado. Eles acharam estranhos, mas continuaram fazendo a vistoria da casa. Até que um dos policiais ele abre a geladeira. E na geladeira ele vê uma quantidade absurda de carne. E ele até comenta, ele fala, a gente aqui no Texas, a gente come muita carne, mas até pro Texas isso era um padrão Too muito much. alto, era muita carne. Então ele achou que era tipo, alguém matou um porco, caçou um porco e um porco selvagem, sabe? E foi e limpou e cortou a carne. Só que quando ele tá fechando a porta da geladeira, ele vê de relance a gaveta de legumes. E a gaveta de legumes normalmente é transparente. E na gaveta de legumes, ele vê uma cabeça de uma mulher. Pois é. Ele depois em outras entrevistas, o policial que abriu a geladeira, ele falou: "Eu nem sei por que eu abri a geladeira. Sabe quando você tipo abre meio que no impulso, você tá na cozinha, você abre a geladeira?" Assim, Tipo, ele até dá pra ver. pensou É um jeito até de você ver quanto tempo ninguém é visto. Tipo, se tem muita comida estragada, quer dizer que ninguém é, come lá tem muito tempo. É um bom é, impulso, né. exatamente, mas ele falou que foi assim, tipo, foi total impulso, não foi nenhuma coisa de caso pensado, sabe. Então, de fato, foi confirmado, como vocês já devem estar suspeitando, que não era carne de porco que estava na geladeira, e sim os restos mortais de Fred e Edwina. A cabeça do Fred foi encontrada mais tarde, aparentemente numa lixeira. Por que você guarda uma cabeça na geladeira e a outra você joga fora? Eu acho que não tinha espaço, porque você vai ver na foto que eu te mandei, a geladeira é daquelas antigonas da década de 60, eu acho que não tinha mais espaço na geladeira. Porque Ok. se você pensar, se você ver na foto que eu te mandei, tipo, é aquelas, tipo, bem. Aquelas que você abre com uma alavanquinha, sabe? E eu acho que não tinha espaço, porque são dois corpos. Nada, nada, é bastante. É bastante carne. E, de fato, foi confirmado que eram os dois. A cabeça do Fred foi encontrada numa lixeira. Segundo o médico legista, quem fez aquilo sabia o que estava fazendo e teve bastante tempo. Tipo, não foi uma coisa, sabe, feita às pressas de qualquer jeito. A autópsia revelou que os dois tinham morrido no dia 20 de junho, Dia dos Pais. A Edwina foi morta com um tiro na cabeça e o Fred golpeado até a morte com um martelo. Os olhos e as genitais do Fred tinham sido arrancados. E no esgoto, eles encontraram as entranhas do casal mais tarde. Bom, parando pra pensar no jeito como o crime aconteceu, a pessoa tinha bem mais raiva do Fred do que, né.
parece mais violento e mais pessoal, porque com o martelo você tem que estar próximo da pessoa. Então você Não, e provavelmente os está olhando pra olhos. pessoa, você É. arranca os olhos, você arranca E as ela, genitais da ele teve o pessoa. cuidado de conservar o corpo na geladeira, o dele só jogou fora. Hum, Tipo, por que que das 2 cabeças a dela foi pra geladeira, dele não? uhum, é. Então, eu acho que mais tarde a gente pode analisar um pouco por que que ele arrancou as genitais. Uhum. Num primeiro momento, o Marvin Martin, né, o sobrinho do casal, que foi quem ligou para a polícia, ele se tornou o principal suspeito, Oxi! porque tipo, por que que você sabe que eles, sabe? A polícia tinha que questionar ele. Só que quando a polícia começou a questionar ele e fez ele reconhecer os corpos, ele teve uma reação tão visceral, sabe? Tão tipo, pro que ele viu, que ficou claro que ele não tinha ideia do que tinha acontecido. Nossa, eu até me arrepiei, porque eu fico imaginando, se eu vejo uma Hum. cena dessa, eu acho que eu ia passar mal. Eu acho que eu ia ser a pessoa que tem ânsia e tem que ir pra calçada, sabe. Eu não conseguiria ver alguém que eu conheço. Então, é isso que eu tô pensando, alguém que se Eu, conhece, eu eu acho ia que eu passar ia muito ou eu mal. ia desmaiar, eu acho que o meu cérebro ia pensar: "Nope", ia dar um shutdown, sabe. Ou eu ia passar fisicamente mal, eu acho que eu ficaria fisicamente, tipo, Ah, eu, doente, assim. eu ficaria mal também. Eu acho que eu não me recuperaria. Dá-lhe terapia, né? Mas, enfim, daí começam as investigações, né, gente? Porque o Marvin foi limpo de qualquer suspeita, porque tava na cara que não tinha sido ele. Aquele quarto que estava trancado no andar de cima, ele foi aberto. E o quarto não continha nenhuma pista, assim, nenhuma grande pista do crime. O quarto parecia um quarto de hóspedes. Tava completamente limpo e organizado e parecia que ninguém morava ali, sabe? Tipo, que era uma coisa bem assim, tipo um quarto de hotel, sabe? Não Ele tinha estava muita coisa, mais não era. limpo do que a casa, que Sim, e não era um quarto tipo pessoal, sabe? Que tinha tá, quadros e fotos e coisas como se alguém morasse ali. Era um quarto bem, né, espartano. bem minimalista. O quarto estava limpo e arrumado e parecia um. Desculpa, corta tudo isso, eu já falei. A polícia fica sabendo pelo Marvin que o Fred e a Edwina não moravam sozinhos. Eles moravam, na verdade, com o filho, o Charles Rogers, um homem de 42 anos. O Charles era tão recluso que nem os vizinhos sabiam que ele morava ali. Eu fico pensando, se vocês moram com o filho que tem 40 e poucos anos, por que que o sobrinho tem que ir checar, né? Tem alguma coisa errada com esse filho, né? Tipo, porque Então, se o sobrinho tá indo checar, é porque, aparentemente, o casal não falava muito do filho porque eles não falavam muito com o filho. A relação deles não era das melhores. O Charles saía cedo de casa, voltava tarde da noite, quando eles já estavam dormindo, e a comunicação com os próprios pais só se dava através de bilhetes que eles passavam por debaixo da porta. post-its. Tipo, comida na geladeira. Sabe? Porque o quarto dele ficava trancado, ele saía cedo de manhã, voltava tarde, e assim, Que bizarro. essa era a relação toda. Então, acho que o filho, o casal também tinha perdido num acidente de carro uma filha uns anos antes, bastante, muitos anos antes. Mas eu acho que porque eles tinham perdido uma filha, eles não tinham uma boa relação com o Charles era muito recluso, quase não falava com ninguém, ninguém nem sabia que ele morava ali. Eu acho que o Marvin ficava com pena, sabe? Tipo, o tio e a tia estão sozinhos. No quarto do Charles, né, no quarto que era o de hóspedes, que parecia que não morava ninguém, eles encontraram um serrote. E apesar do quarto estar limpo, tinha alguns vestígios de sangue na fechadura do quarto do Charles. Além disso, eles encontraram rastros de sangue no banheiro, vestígios de sangue no banheiro. Então, eles concluíram que os corpos foram desmembrados ali e que o único suspeito era o Charles. Porque nessa tour toda, na investigação toda, cadê o Charles?
E assim, quem era o Charles? Ele nasceu em 21 e ele se formou em física nuclear pela Universidade de Houston. Rapaz. Pouca merda. Ele foi piloto durante a Segunda Guerra Mundial e ele serviu do Serviço de Inteligência da Marinha. Depois da guerra, ele trabalhou como geólogo na Shell. Até que em Nossa. 1957 ele se demitiu sem dar nenhuma explicação. Tipo, do nada. Total Ana Bomber vibes, né? Tipo, extremamente inteligente, extremamente recluso, extremamente privado, mas daí, do nada, em 1957, 6 anos antes, não, 8 anos antes dos crimes, ele simplesmente fala, ó, tô saindo Beijinho, fora, beijinho. Tchau, tchau. peace out. E daí, tipo, nos últimos anos, nos últimos 8 anos, antes dos assassinatos, o que ele estava fazendo da vida permanece um mistério, a gente não sabe. A Nada, gente ele não não tinha, sabe. tipo. É a A cara gente desses caras ter um manifesto, né? Ter um livro com. Mas a gente não sabe o que ele estava fazendo de trabalho. A gente não sabe como ele estava trabalhando. O que a gente sabe é que ele continuou vivendo uma vida normal, pagando todas as contas normal, e a casa era dele. Ele tinha pagado a hipoteca da casa. Ah, então os pais moravam com ele, não era ele que morava com os pais. Exato. Então, assim, ele era um homem. Como é que ele estava se sustentando? Hum. Tem um cheirinho de MK Ultra isso aí. Então. Então. Você tá indo no rastro Ih, certo. Porque ih. depois do assassinato, como eu falei, depois dos assassinatos, ele virou o principal suspeito. Só que assim, ele nunca foi encontrado. Nunca? Nunca. O Charles desapareceu da face da Terra, sem deixar vestígio nenhum. A polícia procurou em todos os lugares, mas desde 1965, nem o Social Security Number, o CPF dele, que você precisa para tudo, não foi usado. Teoria doida, tá? Alguém não Uhum. pode ter, tipo, matado os pais dele e sumiu com ele? Essa é uma teoria. Porque tem alguma evidência que conecte ele diretamente com os crimes? Ou ele não estava, tipo, se meteu em algum rolê errado, viu que os pais morreram, mataram os pais pra dar um aviso pra ele e ele só sumiu? Então, por que tem tanto, assim, mistério, né? Porque, assim, gente, é como se ele tivesse vivido essa vida inteira super interessante, sabe? Conquistado tudo Bem-sucedido, isso, bem inteligente. sucedido. Ele falava 7 línguas, ele era extremamente inteligente. Todo mundo descreve ele como sendo extremamente inteligente. Gente, ele se formou em física nuclear, for fuck's sake, tá, sabe? Tipo. E daí, do nada, em 1965, ele desaparece da face da Terra. E ninguém sabe, na verdade, por que ele deixou o emprego dele na Shell em 1957 e o que ele fazia nos últimos anos. Então, assim, sem nenhum rastro, sem nenhuma prova concreta, sem onde procurar, e olha que a polícia procurou, viu? Claro, A porque polícia procurou, mas eles não conseguiram achar nada. Então, em 1975, ele foi declarado morto em absentia, que é tipo, declarado morto por razões de cadê? Sumiu, não está aqui. E por conta, então, de todos esses mistérios, a primeira teoria é que, como ele serviu no exército, ele tinha estudado física nuclear, ele era extremamente inteligente, ele poderia ter se metido em algum rolê errado e ter sido morto. Só que ninguém, tipo, os pais foram mortos, ele foi morto, só que ninguém nunca encontrou o corpo dele. A segunda teoria é que ele era um agente da CIA e ele se envolveu no rolê errado, mataram os pais dele e ele sumiu. E daí, por ele ser da CIA, ficou fácil dele sumir da face da Terra, porque ele simplesmente pegou outra identidade e vazou. A terceira teoria é de que ele matou os pais, ele teria cometido o crime com raiva dos pais por eles serem extremamente abusivos.
Aparentemente o Fred era bem rígido e bem abusivo na infância do Charles, mas nada disso é confirmado, tá? Essa teoria é mais porque a gente não sabe o que aconteceu, então o povo vai fazer uma fofoca e vai especular e vai sair um rumor disso, né? Então dizem, né, as línguas da fofoca, que na verdade a casa era do Charles, ele que pagava as contas, e os pais que estavam sempre com problema econômico, principalmente o pai, o Fred, que era meio envolvido com uns Uns business que rolê era meio errado. uns rolê errado, umas coisas meio shady, tipo, uns jogo do bicho errado, sabe? Eles viviam pedindo empréstimo no nome do Charles e colocando ele em dívida e meio que sugando o filho do dinheiro dele, sabe? E por isso ele, ressentido, resolve matar o casal e o assassinato foi bem no Dia dos Pais. E quem sofreu a maior violência foi Foi o realmente pai. o pai, e que morreu da forma mais pessoal, que é a golpe de martelo, que é quando você tem que estar perto da pessoa e talvez olhando para a pessoa enquanto você comete o crime. Então tem essa especulação, e daí a gente pode especular também por que ele removeu a genital do pai. Se o pai era abusivo. Tá. Então, essa é a teoria de que ele simplesmente matou os pais por causa de nada, por causa do abuso, porque ele não aguentou mais e ele vazou. E tem uma quarta teoria, que talvez é a mais interessante, e que é descrita no livro que investigou e documentou a vida do Charles mais a fundo, que é um livro que chama The Man on the Grassy Knoll, escrito por John Craig e Philip Rogers. No livro, eles falam que o Charles era um agente da CIA e que ele se passou pelo Lee Harvey Oswald e, juntamente com um homem chamado Charles Harrison, conspirou e participou do assassinato do presidente John F. Kennedy em Dallas em 63. Um adendo é que o Harrison, esse Harrison que eles citam, é pai do ator Woody Harrelson, Meu do Deus! True Detective. Ah! Segundo Woody Harrelson, o pai dele deixou a família dele em 68 e o irmão dele e ele foram criados pela mãe solteira no Texas. Mais tarde, acho que foi em 80, 81, o pai dele foi preso por ter matado um juiz. E daí a polícia vai pegar o pai dele e eles têm tipo um stand-off, sabe? Em que ele tem que se entregar e a polícia tá Sim. tipo, cercando ele, e ele tá trilouco de cocaína, e ele fala que ele matou o juiz, e ele também matou o JFK. Então, mas enfim, esse é o adendo, nunca foi confirmado, tá? Depois o próprio Harrison falou que ele tinha falado aquilo só pra tentar ganhar tempo no standoff com a polícia. Ele foi preso, recebeu 2 sentenças de prisão perpétua e ele morreu com 65 anos na cadeia. E o filho dele continua sendo um super ator que é mó stoner. Vegano, Yeah, que a gente yeah! gosta, mas ele é um ótimo ator. Mas então, no livro, o Craig e o Rogers, eles falam que o Charles Rogers, que matou os pais, ele e o Charles Harrison, pai do Woody Harrison, conspiraram e que eles estavam em Dealey Plaza, no Dallas, quando o JFK morreu. Isso porque aparentemente tem umas filmagens da morte do Kennedy e dá pra ver uma pessoa parecida com o Charles Rogers. E daí eles falaram, ó, tá vendo? Era ele. Mas também, aparentemente, tem o Charles Rogers teria registrado toda essa conspiração do envolvimento dele no assassinato do Kennedy num diário, e que quando os pais dele acharam esse diário foi aí que ele matou os pais. Mas assim, gente, se a gente for começar a falar do assassinato do Kennedy, até daqui a pouco até o Israel Kiss está envolvido, porque as teorias de conspiração são demais. Eu acho que esse uma é um dos casos, uma das teorias da conspiração mais famosas e... Não, e mais bizarras, porque assim, todo mundo já foi considerado suspeito.
tem tanta teoria que é tipo... Por isso que eu tô falando, se a gente começar a falar aí, sabe, puxar a linha, vai dar no Israel Kiss. O Charles Rogers também, que provavelmente matou os pais, ele também, na década de 50, ele se juntou à Patrulha Aérea Civil. Lembra que ele foi piloto na Segunda Guerra Mundial? Sim. Ele se juntou à Patrulha Aérea Civil, que é uma organização voluntária que serve à Força Aérea Americana. Mas é tipo uma força voluntária só tipo para dar apoio para a Força Aérea Americana. E lá ele conheceu o David Ferry, que é um piloto americano que conhecia ninguém mais, ninguém menos que o Lee Harvey Oswald. Ah, tinha amiguinhos em comum, então. Então eles tinham amigos em comum, os três estavam nessa força, nessa patrulha aérea civil. Então, quando o Lee Harvey Oswald é acusado de assassinar o Kennedy, daí todo mundo que está envolvido com ele acaba sendo suspeito. Sim. Então, assim, vale lembrar que tem várias teorias dizendo que o Lee Harvey não agiu sozinho e que, na verdade, a CIA que matou o presidente e que o Lee Harvey foi apenas um bode expiatório. Então, pode ser que realmente tenha várias pessoas envolvidas que a gente não saiba. Porém, a polícia nunca encontrou nenhuma ligação concreta entre esses 4 homens e o Kennedy. O David Ferrer nunca foi acusado, o Harrison nunca foi acusado, o Charles Rogers nunca foi acusado de nada. Essa é uma teoria muito far-fetched, sabe? Que foi mesmo mais rumor do que qualquer outra coisa. Mas assim, é fato que esse homem não sumiu do mundo sem ajuda, se ele sumiu vivo. Ou ele acionou algum contato dos tempos de exército e falou: "Eu preciso sumir", ou ele salvou, sabe, esse tipo de dívida, tipo, salvou a vida de alguém, essa outra pessoa falou assim: "Me pede o que você quiser", e ele cobrou o Sim. favor. Uhum. Ou alguém da CIA, alguma ajuda pra sumir no mundo ele teve, porque se o Social Security Number dele Nunca mais nunca foi foi usado. acionado, e esse homem foi muito procurado e nunca foi achado, alguém ajudou esse homem a sair do país. Uhum. Ou alguém deu uma identidade nova pra esse homem, algum favor ele cobrou. Ou se Uhum. ele saiu morto, alguém se livrou dele. De Então, um jeito que assim, não vão ach que não ninguém nunca achou nada, né. é. Essas são as teorias, gente. Ou ele matou tipo, na raiva, porque ele foi abusado e ele não aguentava mais os pais dele. Ou a máfia matou os pais e se livrou dele. Ou ele se meteu num rolê errado e tentaram mandar uma mensagem pra ele matando os pais, ou ele matou o Kennedy. Então, assim, várias teorias, discutam aqui nos comentários o que você acredita que tenha acontecido. E, enfim, esse ficou conhecido como o Icebox Murders, ou Assassinos da Geladeira, porque naquele tempo uma geladeira era chamada de Icebox. Caixa E de gelo, é uma sim, caixa de gelo, os assassinatos da geladeira. E é um dos maiores mistérios dos Estados Unidos, do Texas, porque ninguém sabe o que aconteceu até hoje. Tem diversas teorias de conspiração, realmente. Nossa, eu adorei. Tô chocada, passada. Passada. E é isso, fala pra gente o que você achou. Não se esquece que todo domingo tem vídeo novo aqui no canal e toda segunda-feira, Spotify, Deezer, Google Podcasts, onde você achar seu podcast, Orelo, tá tudo lá. A gente vai estar lá com um episódio novo, fresquinho, cheirosinho, pra você começar a sua semana com tragédia. Radebra. Boa semana. Tschau. Tchau.